sem infringirmos a lei do homem. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12 e 13, para a nossa reflexão nesta manhã. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 4, verso 12 e 13, para a nossa reflexão, e diz assim o texto sagrado. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Vou começar de novo. Amados, isso aqui não é para o mundo, isso aqui é para a igreja, viu? Pedro não está escrevendo para o mundão velho sem porteira, não. Pedro está escrevendo para crente. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Como se coisa estranha, esquisita, vos acontecesse. Verso 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Querido Deus, eu lhe suplico que o Senhor use por misericórdia a minha vida, fale um pouco mais com a sua igreja nesta manhã, em nome de Jesus, e todos digam amém. Podemos assentar. Glória a Jesus. Logo mais à noite, às 19 horas, estaremos aqui novamente, dando continuidade a esta palavra que nós estaremos começando agora pela manhã. Eu pedi para baixar todo o ar aqui em mim, agora gelou muito a garganta e à noite eu preciso ministrar de novo, então ergue um pouquinho. Queridos, é notório para todos nós, é notório, e todos nós sabemos que a dor e o sofrimento, ela entrou no mundo, a dor e o sofrimento entrou no mundo por causa e em razão do pecado original. E por causa deste pecado original, toda a natureza geme e sofre. E nós estamos inseridos nesse contexto. Em razão do pecado de Adão e Eva, a natureza, ela sofre, a natureza, ela geme, e nós da mesma forma. E quando nós tratamos do assunto sofrimento, nós podemos observar que o sofrimento em si, ele é variado. Há o sofrimento físico, que pode ser causado pela dor, e obviamente pela dor física, por alguma deformidade, alguma doença no corpo físico. Mas também há muitas outras formas de sofrimentos, que não se irradiam da dor física, de doenças, de enfermidades. Exemplo, medo é um sofrimento. Incerteza, ansiedade, humilhação, solidão, desprezo, perda de um ente querido, casamento destruído, família destruída, perda do emprego e as tão famosas doenças psicossomáticas. São situações que podem produzir sofrimento emocional e psicológico na vida do indivíduo. E essas situações podem ser tão profundas e até maior do que a dor física de uma enfermidade. Por isso o sofrimento em si, ele é complexo. E como se trata com isso? Por quê? Porque ele pode abranger a mente, as emoções, o físico da pessoa e até mesmo a alma. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. É dor, é sofrimento na alma. O texto que eu li com você aqui nesta manhã, ele nos mostra que Deus trabalha estas circunstâncias, essas situações de aflição, essas situações de sofrimento, essas situações de dores e sofrimento que passamos. O texto mostra que
Deus trabalha todas essas circunstâncias nas nossas vidas. E por mais estranho que possa parecer para mim e para você, Deus trabalha para canalizar, veja bem, cada uma delas para o nosso bem. Pastor, mas como que a dor e o sofrimento pode ser canalizado para o bem de uma pessoa? É o que nós vamos ver de manhã e terminarmos, se Deus quiser, à noite, sobre o tema: como enfrentar a dor e o sofrimento sem perder a fé. Quando nós lemos o texto, quando nós lemos o apóstolo Pedro falando conosco, ele fala com muita propriedade. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele andou com Jesus, ele esteve com Jesus, ele esteve lado a lado com Jesus, aprendendo com Jesus, vivendo com Jesus. E Pedro, ele nos traz lições importantes, porque ele ouviu da própria boca do Senhor Jesus, lá em João capítulo 16, versículo de número 33. Pedro, o apóstolo, ele ouviu da própria boca do Senhor Jesus isto aqui, olha: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições, dores, sofrimentos, angústias, perplexidades. No mundo você vai ter tudo isso. Mas Pedro está dizendo para nós, aleluia, sermos participantes das aflições de Cristo, porque Pedro ouviu da boca do próprio Cristo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. E sabe o que é que Jesus faz comigo e com você? Ele não diz para mim e para você: você é vencedor, porque nós não somos vencedores. Diga: eu não sou vencedor. Pode dizer: eu não sou vencedor. Diga: eu sou mais que vencedor. Aleluia! Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, aleluia, a si mesmo se entregou. Então, eu preciso, sobre o tema, como enfrentar a dor e o sofrimento sem perder a fé, eu preciso identificar qual o propósito do sofrimento na vida do crente. Qual o propósito da dor, do sofrimento na vida do cristão, do indivíduo, da pessoa? Quando o crente, porque Pedro está falando para a igreja, Pedro não está falando para outras religiões, entre aspas, Pedro está falando para a igreja. Quando o crente enfrenta uma luta, quando o crente passa por um sofrimento, ele deve perguntar para Deus, ele deve perguntar para o Senhor, e é o que eu tenho feito desde setembro do ano passado para cá, e é o que eu tenho feito. Eu tenho perguntado: Senhor, o que é que tu queres me ensinar? O que é que o Senhor está me ensinando através desta prova? O que é que o Senhor quer que eu veja através desta dor, através deste sofrimento, através deste resultado? O que é que o Senhor quer me ensinar? Por quê? Porque isso, na maioria das vezes, o sofrimento ele tem a propriedade, a dor, o sofrimento ele tem a propriedade de trabalhar em alguma área da minha vida que precisa passar por um ajuste diante de Deus. Quando o indivíduo cristão, aquele que foi, Jesus bateu na porta do coração dele, ele abriu a porta do coração, Jesus entrou lá, Jesus passou a habitar através do Espírito Santo na vida deste indivíduo, e agora em algum momento, em algum espaço do tempo, em algum momento este mesmo indivíduo, esta mesma pessoa, ele começou a sair fora do prumo, em decorrência, em virtude, em razão de alguma situação. Mas a pessoa é de Deus. Mas a pessoa é de Jesus. O Espírito Santo está lá. E Jesus, aleluia, Ele não quer perder ninguém.
Deus não quer perder ninguém, Ele não quer que ninguém se perca. Por quê, pastor? Porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Se Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não quer que eu, você, nós nos percamos. Aí precisa passar por um ajuste. Estraga um carro, tem que levar aonde? Na oficina mecânica. Na vida espiritual, a oficina mecânica é o altar de Deus. Aí Deus vai trabalhar. Aí Deus, Ele permite. Aí Deus, Ele coloca o indivíduo na prova para trabalhar na vida do camarada, na vida da pessoa. Olha o que está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1 e 2. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1 e 2. Verso 1 está escrito: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne. Cristo padeceu por nós na carne, vírgula, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Ora, Cristo sofreu por mim, Cristo pagou um preço por mim, Cristo foi levado àquele rude madeiro por minha causa, e agora, ao invés de eu ficar aprumado na presença dele, eu estou alguns milímetros fora do caminho. Olha, a palavra está dizendo, Pedro está nos orientando: armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Isso aqui não está falando de Jesus, volta lá. Isso aqui não está falando de Jesus, isso aqui está falando de mim e de você. Jesus não pecou, Jesus não peca, Ele nunca pecou, Ele não peca e jamais Ele pecará. Ele é santo, 3 vezes Ele é santo. Isso aqui está se referindo a mim e a você, né? Armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne, ou seja, aquele que está sendo provado na carne, a prova, a luta, o sofrimento que eu, você, nós estamos passando aqui, não é para a nossa derrota, a nossa vergonha, a nossa destruição, para sermos lançados no inferno, não. É que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ou seja, quando eu entro na presença de Deus e quando eu coloco o prumo de Deus na minha vida, eu tenho uma comunhão maior, uma intimidade maior com Deus, aleluia. Aí o que eu faço? Eu passo a fugir do pecado, eu passo a fugir daquilo, da aparência do mal, eu passo a fugir de tudo isso. Por quê? Porque eu tenho uma intimidade maior com o Senhor da vida. Verso de número 2 continua dizendo: para que no tempo que vos resta, aonde? Na carne. É aqui neste mundo. A vida do ser humano, do homem, é 70, 80 anos, 80 com muita robustez, né? E a Bíblia diz isso, é a palavra do Senhor. Então, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. Pecado, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Não pode ver um peito de uma mulher, não pode ver uma coxa de uma mulher, não pode ver uma mulher com um shortinho, não pode ver um rapaz fazendo academia sarado, que fica todo oriçado, tudo doido, todo, né? Toda aquela coisa era toda. Não perde a oportunidade de passar o outro para trás. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. A palavra está sendo clara: não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de... Nós não precisamos viver segundo as concupiscências da carne, dos olhos, dos homens, mas nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. Mas Cristo sofreu por nós, Ele pagou esse preço por nós. Isaías 53, 4 diz isso para mim e para você aqui nesta manhã. Diz isso, olha lá: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Viu aqui, irmã Ivone? Viu aqui? Verdadeiramente, Sandro, Ivone, igreja, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus
e oprimido. Ele levou sobre si, ele tomou. Mas ele quer um corpo são, um corpo inteiro. Só que ele não quer só o corpo. Ele quer o corpo, ele quer a alma, ele quer o espírito, ele quer o emocional, o mental, o psicológico, o psique, ou a psique. Aí quando algumas dessas áreas começam a ser falha na vida do indivíduo, ele permite a prova, ele permite a luta, para que a rota possa se ajustar novamente, para que o caminho possa se ajustar novamente. Não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguindo aquele caminho que fora proposto para cada um de nós. Cristo padeceu por nós na carne. Isaías 53, 5, olha o que diz lá. Mas ele foi ferido por causa das nossas, o quê? Transgressões. O que significa isso? Cada vez que eu peco, cada vez que eu cometo uma transgressão, cada vez que eu cometo um erro, cada vez que nós cometemos uma transgressão, cada vez que nós cometemos uma infração, eu estou ferindo Jesus. Eu estou dizendo, o seu sacrifício não foi válido. Eu estou dizendo, o seu sacrifício não me ajudou em nada. Não está me ajudando em nada. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa do quê? Dos nossos pecados, iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Só que tem um detalhe. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Então, na maioria das vezes, o sofrimento trabalha em alguma área na vida do cristão. Por isso eu preciso perguntar, Senhor, o que é que tu queres me ensinar? E o exemplo do sofrimento de Cristo, ele ajuda o crente, ele ajuda o cristão a enfrentar o sofrimento com a mesma disposição que Cristo enfrentou. Jesus entra no Getsemane. Jesus vai ali para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, ele é amplo. E ele vai orar. E quando ele está orando, ele ora com tanta intensidade. E a palavra de Deus diz que ele está sendo moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E ele começa a orar com tanta intensidade. Jesus, naquele momento, ele poderia ter aberto mão da prerrogativa, aleluia, humana. Ele poderia ter aceito a prerrogativa divina de Deus, sendo um Deus, aleluia. Poderia ter aberto mão de tudo, voltado para as mansões celestiais. Mas Jesus tinha uma intimidade tão grande com o Pai. E Jesus começa a orar. E agora a oração dele por mim e por você é tão intensa, que o suor dele começa a se transformar em gotas de sangue. Aí, não precisa colocar, viu, Pablo? Aí, eu vou lá para São João 17, a oração intercessória pelos discípulos. Pai, eu não peço somente por estes que estão aqui, mas eu peço também por aqueles que estão lá fora, que ainda haverão de crer no seu evangelho, na sua palavra. Então não perca a esperança. O que é que Deus quer ensinar para mim? Sendo que na maioria das vezes a prova e a luta que eu, você, nós passamos é para glorificar o nome de Deus. Diga, as minhas provas e as minhas lutas. Diga bem grande, as provas e as lutas não são para minha derrota, mas para glorificar o nome do meu Deus, aleluia. Então aplauda Ele mais uma vez nesta manhã. Pastor, isso é verdade? É Jó capítulo 1, verso de número 21. Olha aqui. Se a luta e a prova não é para glorificar o nome do Senhor. Jó capítulo 1, verso 21. E diz, depois de perder tudo, olha aqui. Vamos lá no 3, bem grande, vamos lá no 3, todo mundo. 1, 2 e...
E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Ou seja, eu não veio nada comigo, e eu não poderei levar nada também. Ah, o Senhor deu, e o Senhor o tomou. O Senhor Yahvé, Jeová Jireh, o Deus da divina providência, aleluia, Ele o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Eu não vou me dobrar diante desta prova, desta luta. Eu não vou perder a minha fé por causa disto. Eu não vou abandonar a minha fé, eu não vou. Jó, na mais profunda angústia, no mais profundo sofrimento, o que Jó faz? Jó glorifica a Deus. Ele diz: oh, bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, Jó está dizendo: haja o que houver, aconteça o que acontecer, minha fé não será abalada. Por quê? Porque a minha fé, ela está baseada na rocha eterna, na rocha eterna, na rocha eterna que é o Senhor Jesus, aleluia. Oh, aleluia! Oh, então pode vir a chuva, pode vir a correnteza, a minha fé não será abalada, porque ela está estruturada na rocha eterna, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador da humanidade. Escute uma coisa: Paulo e Silas, dor e sofrimento, Paulo e Silas estão presos, aleluia, foram humilhados, apanharam, a luta era grande, estavam sofrendo dentro de uma prisão. Atos capítulo de número 16, versículo 23 ao 25. Olha o que a palavra do nosso Deus diz. Atos 16, 23 ao 25, versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, apanharam muito, os lançaram na prisão, lutas, provas, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Verso 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, pior, sem prepotência e arrogância, porque eu estou sendo moído por Deus pelas provas. Eu visitei um local onde provavelmente Paulo estava preso. Não tem janela, não tem banheiro, é uma gruta cavada no subterrâneo. É uma gruta, não tem janela, não tem banheiro, não tem ventilação. A cama era palha, era feno jogado. Havia um pequeno pote de barro onde te fazia-se as necessidades fisiológicas e tudo mais. Você imagina uma situação dessa? Olha aqui, eu estou falando de Paulo. Eu não estou falando de mim e de você, que tem uma casa, que tem uma cama gostosa para dormir, que tem ali uma mesa, um sofá gostoso, legal, tranquilo, aleluia. Não estou dizendo disso, eu estou dizendo Paulo, no cárcere interior, ele segurou os pés no tronco, além disso ainda amarrado. Verso 25, olha o que diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam fazendo o quê? Orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. O que é que Paulo havia feito? Paulo havia se desviado do caminho? Paulo havia desviado 1 milímetro para a direita ou para a esquerda? Não, mas a prova veio, a luta veio, o sofrimento veio, a angústia veio, a aflição chegou. E agora eu vou perder a minha fé? Eu vou abandonar a minha fé? Não, eu vou cantar, aleluia. Eu vou orar, aleluia. Eu vou glorificar a Deus, aleluia. Eu vou dignificar a Deus. Paulo e Silas sentiam alegria, sentiam prazer, de estar sofrendo por Cristo. E apesar de toda dor e sofrimento, eles estavam fazendo o quê? Glorificando a Deus. Meu irmão, minha irmã, não murmure. Meu irmão, minha irmã, não reclame. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo mais. Glorifica a Deus nesta prova, glorifica a Deus nesta luta, glorifica a Deus neste sofrimento, glorifica a Deus nesta situação, engrandeça a Deus neste momento, aleluia. E você vai ver o
resultado, se Deus não vai mandar um terremoto, se Deus não vai abrir todas as portas, oh aleluia, e conceder a bênção, o milagre e a vitória para você. Só que tem um detalhe: quando nós nos aprofundamos um pouquinho mais na vida do apóstolo São Paulo, Paulo falava vários idiomas, Paulo era douto, Paulo era letrado, Paulo aprendera com um dos melhores professores universitários da época, que era Gamaliel. Paulo, aleluia, ele precisava, que um pequeno parafuso fosse ajustado na vida dele. E quando ele passa por todas as provas que ele passou, todas as provas, um monstro sagrado, o apóstolo São Paulo. Não vou aqui enumerar quantas vezes este homem passou por provas e tudo mais. Mas quando aquele parafuso foi apertado, foi acochado, tudo certinho, agora a máquina começou a funcionar perfeitamente. Agora, o emocional, o mental, a psique, o espiritual, está tudo funcionando perfeitamente. Está tudo centrado, tudo alinhado. Nada fora de prumo. Tudo funcionando certinho. As lutas e as provações amadureceram tanto o apóstolo São Paulo, que ele passou a entender, preste atenção, igreja, que as coisas espirituais estão e estarão sempre acima das coisas materiais. Não pode ser comparado. Não tem como ser comparado. O que é que Paulo aprendeu? Paulo aprendeu que Deus estava, Deus está e Deus sempre estará no controle de cada situação nas nossas vidas. Levanta sua mão direita para o céu, repita comigo: Deus está, sempre estará no controle de toda situação em minha vida, em nome de Jesus. Queridos, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender com o apóstolo São Pedro, mas também eu preciso aprender com o apóstolo Paulo. Quando Paulo aprendeu, Romanos 8, 28, quando Paulo aprendeu, olha o que ele disse aqui. E sabemos, viu, Marcinha? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos são de Deus aqui nesta manhã? Diga: eu sou de Deus. Então não reclame, não murmure, só glorifique a Ele. Feche os seus olhos, os oficiais aqui à frente. Lembrando que à noite eu... Em nome de Jesus. Antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele, se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia, a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu tô pegando para pessoas aqui que você tá numa peleja e Deus manda te dizer: e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua, se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas. É preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar
no seio da família. Em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus. E todos digam amém.